E quando a gente pega, por exemplo, o livro de Êxodos, nós vamos encontrar as dificuldades para Moisés, que é o grande profeta do povo hebreu, de internalizar essas ideias. Quando o povo hebreu sai do cativeiro do Egito, depois de todos aqueles milagres, né, as 10 pragas, até que o faraó se convence em libertar o povo, eles caminham para o deserto, chegam nas bases do Monte Sinai, Moisés sobe o monte a fim de pegar as tábuas da lei, e o povo lá embaixo começa a falar assim: aonde que foi parar Moisés? O que aconteceu? Melhor era para a gente ter ficado no Egito, porque lá pelo menos tinha comida. E todo aquele atavismo anterior toma forma, e eles, coletando os metais preciosos, o ouro que eles carregaram do Egito, formam um bezerro de ouro. Para que a gente tenha a ideia de que esse processo do entendimento dessas bases não se dá de maneira instantânea. Diz a narrativa bíblica, e aí nós temos uma coisa interessante, porque são 2 tábuas da lei. Eu não sei se vocês sabem, tem uma segunda edição. Porque quando Moisés está recebendo as tábuas da lei, e Deus, naquela linguagem simbólica, percebe o que está acontecendo, ele fala para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo está perdendo o rumo. Moisés desce do Monte Sinai, encontra aquele bezerro de ouro, diz a Bíblia que ele fica tão irritado que ele quebra as tábuas da lei no bezerro de ouro, moe o bezerro, faz um pó, põe na água e obriga o povo a beber essa água. Aí depois ele tem que voltar para pegar a segunda edição, porque a primeira tinha sido destruída. Esse primeiro movimento caracteriza essa tentativa de entender a divindade partindo das bases anteriores e estabelecendo um novo processo de compreensão. Esse processo também se direciona numa relação com a divindade. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Esse processo está muito bem elaborado e descrito nas páginas do Antigo Testamento. E o primeiro elemento que a gente vai encontrar como caracterizador dessa relação é o da intimidade. Intimidade. A relação com Deus deve ser uma relação de intimidade. A figura metafórica utilizada no Antigo Testamento é a figura do casamento, entre o homem e a mulher. Porque o casamento, do ponto de vista das relações, é aquele que tem o maior nível de intimidade. A relação com Deus deve ser, portanto, uma relação de intimidade. É por isso que nós vamos olhar em várias partes do Antigo Testamento essa referência a Deus falando das suas esposas, que nem sempre são fiéis. Obviamente, aí nós não estamos falando no sentido literal, estamos falando no sentido figurado. As 2 esposas eram Samaria, a terra de Judá, as cidades que ali eram representadas. Esse movimento também está relacionado com o que nós podemos realizar dentro dessa relação com a divindade. Qual é o nosso papel? Qual é a consequência para cada um de nós? Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, o que é que se espera em relação à resposta divina? Que ela premie aquilo, que é muito o movimento da infância, da criança. Tanto é que Emmanuel define esses 3 movimentos de entendimento da revelação divina como sendo aquele do Antigo Testamento, o movimento da infância, quando Jesus chega, o movimento da maioridade, e quando a doutrina espírita chega, o da maturidade. Nós vamos elaborar isso um pouco mais no decorrer do seminário. Esse movimento da criança, o que a criança espera quando ela se comporta bem? Que Deus, ou que o pai, a premie. Não é assim que acontece? A gente que tem criança pequena sabe disso. E a gente, às vezes, até utiliza desses recursos. Olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você se comportar direitinho, eu te deixo assistir televisão até mais tarde. Se você for bem na escola, eu te dou um aumento na mesada. Isso é natural. E isso começa a desenvolver na criança essa responsabilidade em relação a causas e consequências. O que eu faço e o que acontece comigo. Nesse primeiro movimento da religiosidade, nós não temos aí de maneira marcante as ideias acerca da vida futura. Obviamente que nós não temos no Antigo Testamento elementos que negam isso, que negam a reencarnação. Nós temos sim ali laivos, porque faz parte da lei.
Mas essa não é a preocupação essencial. A preocupação essencial é a preocupação de como eu devo me comportar, quais regras eu devo seguir, o que eu devo fazer em relação ao semelhante para que eu seja recompensado. Essa é a preocupação essencial. Obviamente, voltamos a repetir, existem passagens, existem pequenos elementos, porque isso faz parte da lei, que tratam de aspectos mais sofisticados. Mas essa não é a tônica do Antigo Testamento. Lê-lo buscando somente esses elementos é a gente tentar buscar a exceção e não a regra, e muitas vezes nós nos perdemos com relação a isso. O Antigo Testamento também marca o movimento de severidade da divindade em relação à humanidade. O que muitas vezes causa estranheza para um leitor que não faz parte daquela cultura ou que tenta efetivamente pegar aquele texto e trazê-lo para a atualidade, quando o movimento correto é da mentalidade que se volta até aquele momento para entender o que está em jogo dentro daquela proposta inicial. Essa severidade, ela é muito necessária, porque ela caracteriza o cuidado, o zelo. A gente sempre brinca, já falei isso muitas vezes, mas acho que é bom repetir, como é que a gente age com as nossas crianças. Se uma criança de 2 anos começa a engatinhar na direção de uma tomada para colocar um dedinho, como é que a gente faz com essa criança? A gente vira para ela e diz assim, meu filho, se você encostar no fio elétrico, vai fechar um circuito. Na hora que fechar um circuito, vai estabelecer um elemento de tensão, a eletricidade vai fluir do fio para o seu corpo, vai fechar um circuito com a terra, vai te causar muita dor e pode até te levar à desencarnação, mas a escolha é sua, você faz o que você quiser. É assim que a gente faz? Não é, né? Você chega lá e fala assim, não pode. E às vezes dá até um tapinha na mão que é para a criança não se esquecer. Porque a mentalidade infantil não dispõe ainda de recursos para o entendimento de determinados mecanismos. Por isso, a regra, o padrão, o comportamento que ele é imposto, ele está tão presente no Antigo Testamento. Porque ele caracteriza esse primeiro movimento, sem o qual nós não poderíamos avançar para os seguintes. O Antigo Testamento também nos traz noções de justiça que podem parecer muito atrasadas para a mentalidade atual, mas que para aquela época representam grandes avanços. Quando nós tomamos, por exemplo, as relações de justiça, as relações de vingança, as relações de punição que existiam no mundo antigo, a lei de talião, ou olho por olho, dente por dente, representa um grande avanço. Eu vou tomar um exemplo de uma literatura que todos nós conhecemos, que é o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel. Naquela obra, quando o senador Públio Lentulus sai de Roma, da capital do Império, e se dirige para Jerusalém, ele aporta em Cesareia, e dali a comitiva, cheia de servos, escravos, soldados, a família do senador, se dirige para Jerusalém. Diante daquela caravana que vai passando, com toda aquela opulência, um jovem toma de uma pedra e atira na caravana. E a pedra fere de leve o rosto da esposa do senador. O que acontece com Públio? Ele chama os soldados, determina que eles encontrem o autor da agressão, que o tragam à sua presença, eles assim o fazem, e quando aquele jovem está diante do senador, o senador, diante do ferimento leve no rosto da esposa, determina que o jovem seja açoitado. Então, um pequeno arranhão se torna várias chibatadas. Além disso, ele determina que o jovem seja levado às galeras, o que significava, naquela época, uma sentença de morte, porque raríssimas pessoas escapavam das galeras. A noção de justiça aí parece que está em desequilíbrio, não é? Porque a lei olho por olho, dente por dente, estabelece o seguinte: se você provocou um arranhão no rosto de alguém, aquela pessoa tem o direito de arranhar o seu rosto na mesma medida. Trazendo para a nossa atualidade, às vezes nós nos esquecemos desse equilíbrio da justiça. Porque a lei de talião ele estabelece o seguinte: se alguém falar mal de você no Facebook, você tem o direito de falar mal daquela pessoa também. Se alguém escrever algo ruim sobre você no WhatsApp,
você tem o direito de escrever algo ruim sobre aquela pessoa. É assim que acontece? A gente sempre se limita a exaltar os pontos negativos dos outros na mesma proporção que eles exaltam os nossos? Eu tenho uma amiga evangélica que é muito curiosa. Certo dia ela me procurou, um pouco assustada, porque a pastora da comunidade dela disse que quando a gente morre, a gente vai para uma sala muito grande, repleta de pessoas, e aí a gente fica sentado esperando a nossa vez. Quando chega a nossa vez, a gente levanta, e num telão enorme aparece tudo o que a gente escreveu no Facebook e no WhatsApp, para todo mundo ver. Ela estava desesperada. Eu acho que ela queria saber se no Espiritismo tem uma salinha mais reservada, se a nossa sala é menor. Eu acho que se a gente dissesse assim, não, lá a gente é só 1 para 1, ela mudava de religião. Isso nos mostra a importância de entender essas bases para que nós não caiamos no equívoco de achar que nós entendemos doutrina espírita quando às vezes nos falta ainda os rudimentos desse conhecimento doutrinário que está estabelecido nessas bases históricas. Muitas vezes nós encontramos a fé fragilizada quando o problema bate à nossa porta, quando a dor nos visita. E quando a dor nos visita, não é raro encontrar pessoas que mudam de religião acreditando que o Deus da outra é melhor do que o Deus dessa. Velho Testamento. Essas bases precisam ser estudadas, porque, a exemplo do que comparamos anteriormente, nós não podemos traçar textos de compreensão avançada sem dominar as regras básicas da gramática que nós aprendemos na primeira infância. É no final desse movimento do Antigo Testamento que começa a surgir uma indagação muito importante. Por que sofrem os justos? Por que sofrem os justos? O livro que trata dessa temática de maneira mais profunda é o livro de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, que é um livro escrito muito à maneira grega, talvez, de diálogos, mas é um livro muito curioso, porque ele começa quase com uma situação anedótica. Ele narra que Deus está no Palácio Celestial, resolve dar uma festa e convida todo mundo, inclusive o diabo. E o diabo aparece lá e parece que Deus vai tirar uma onda do diabo e pergunta assim, por onde você tem andado? Como se Deus não soubesse. E o diabo, percebendo aquilo, responde de maneira meio ríspida, dizendo, tenho andado por aí. E aí Deus pergunta, e você tem passado pela terra? Tenho. Encontraste meu filho Jó pelas suas andanças? Encontrei. Você não viu tanto que ele é bom, tanto que ele é justo, quanto ele é temente? E o diabo diz assim, mas também, com tudo que o Senhor dá para ele, queria o quê? Ele tem uma família que ama, tem filhos saudáveis, tem poder, tem dinheiro, tem prestígio. Desse jeito é fácil amar a Deus, ser justo. E aí Deus dá uma determinação. Tá bom, se você acha que a fé dele depende destas coisas, eu te dou direito para fazer o que você quiser. Tirar tudo o que você achar que pode tirar, exceto uma coisa, a vida. A vida de Jó você não tira. E o diabo desce, então, e começa a subtrair aqueles elementos. Primeiro o dinheiro, depois a evidência social, a família o abandona, a saúde física o deixa. E Jó fica naquela crise existencial. O que aconteceu? Por que é que o justo sofre? Por que essas coisas acontecem? Alguns amigos chegam para conversar com Jó e começam a tentar buscar uma causa para aquilo. Começam a dizer, você deve ter feito alguma coisa de errado. Não é possível que isso tudo aconteceu com você sem que você tivesse feito algo de errado. E começam a enumerar e Jó rebate um por um os argumentos. Nada daquilo do que os interlocutores acreditavam que pudesse ser a causa do sofrimento derivado de um deslize da conduta de Jó, nós temos ali a exemplificação desse personagem. O livro termina de uma maneira muito curiosa, porque depois desses amigos que entram no diálogo com Jó, Deus aparece. E quando Deus aparece e Jó indaga, Deus não responde a pergunta. Ele diz assim, como é que você quer entender os meus desígnios? Como é que você se acha capaz de questionar
a minha vontade? Como é que você, sendo criatura, consegue a arrogância de achar que você pode questionar os meus ditames? O livro não responde a pergunta, mas ele a recoloca em uma dimensão que mais tarde a doutrina espírita iria esclarecer. Recoloca a questão do sofrimento nos desígnios da divindade. Esse primeiro movimento não é um movimento simples. Como falamos antes, 12 séculos até que o coração e a mente dessas pessoas tivessem absorvido essas lições e estivessem preparadas para mudar de curso, sair do ensino primário e entrar no ensino médio, sair do ensino fundamental e entrar no ensino médio. Há 2000 anos atrás surge uma nova proposta, porque aquela mentalidade já havia sido advertida insistentemente em relação aos equívocos. Então, muitas pessoas que participaram desse processo da primeira revelação foram constantemente alertados, e qualquer um de nós que pegue os livros dos profetas irá verificar isso, o quanto esses livros chamam a atenção, não só da pessoa comum, mas também dos reis, do próprio Davi, como Natão fez, em relação ao reajustamento da conduta. Depois de todo esse processo, nós temos uma figura que surge, que ao mesmo tempo ela vai reequacionar, reorganizar aquilo que representavam as lições anteriores, mas, sobretudo, ela vai vivenciar. Quando Jesus chega na Terra, a proposta não é simplesmente da didática que prescreve, mas do exemplo que convence. A grande mudança em relação à presença do Cristo está relacionada a um modelo, a um padrão de conduta. Jesus é, para nós, um modelo de humanidade. Por isso, no item 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é objetiva: Jesus. Jesus é esse modelo de como nós devemos vivenciar esta lei no nosso cotidiano. Uma lei que, do ponto de vista do entendimento intelectual, já se estava estabelecida. Muitas pessoas pensam que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é inovação ou ensino de Jesus. Isso não é verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é Velho Testamento. O problema aí não é do entendimento da lei, é da vivência. Por isso Jesus diz: não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. É o capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a dificuldade não é do raciocínio. E não é raro que encontremos pessoas cujo raciocínio é tão aguçado, tão elaborado, tão complexo, que ela se convence e convence os outros, mesmo estando errada. Quando o raciocínio ele se desdobra para além daquilo que está relacionado com a verdade, com o bem, com a justiça, com a fraternidade, com o amor, ele pode achar explicação aonde não existe. Quando Jesus chega até nós, ele propõe um desdobrar dessas mesmas lições que nós tínhamos no Antigo Testamento, agora já para uma mentalidade mais desenvolvida. Porque quando ele vai tratar da figura da divindade, ele vai chamar Deus de Pai. Pai. Quais são as consequências desta mudança? E elas não são pequenas nem de pouca importância. A primeira consequência é de que, se há uma relação de paternidade, há uma herança, hoje em dia a gente chamaria de herança genética, mas naquela época não tinha essa palavra, mas uma herança de características da divindade para a criatura. Filhos de Deus trazem na sua essência as características do Criador, limitados às suas possibilidades. Mas nós temos dentro de nós aquilo que está herdado da divindade. A cultura grega vai tratar esses elementos através de uma palavra que é a palavra virtude.
Virtude é aquilo que caracteriza o propósito, a finalidade de uma determinada pessoa, de um determinado objeto. Por exemplo, a virtude da faca não é a mesma virtude do copo, que não é a mesma virtude da lâmpada. A virtude da faca é cortar. A virtude do copo é armazenar o líquido. A virtude da lâmpada é clarear. Tenta cortar um bife com a luz de uma lâmpada. Carregar água numa faca. Não vai dar certo. A virtude é, portanto, essa característica que define uma determinada criação. Enquanto filhos de Deus, nós trazemos então essa proposta de, no desenvolvimento da virtude, nós desenvolvermos em nós mesmos as características da divindade. A primeira característica marcante, que também decorre da figura da paternidade, é o amor incondicional. O amor incondicional. O pai ama os seus filhos incondicionalmente. Não é um amor que está delimitado por circunstâncias. E Jesus vai trabalhar essa temática em muitas passagens, em muitas parábolas do Novo Testamento. A parábola do filho pródigo é uma das que caracteriza isso de maneira mais interessante. Porque ali nós temos a presença de um filho rebelde que pede o que não lhe cabe. Uma herança enquanto o pai ainda está vivo. Nós não vamos aprofundar na temática da parábola, porque não é esse o objetivo. Mas o ponto fundamental é que nós temos ali um filho que pede uma herança enquanto o pai está vivo. Qual a atitude do pai da parábola? Concede ao filho o que ele deseja. Depois de ter caminhado por estradas tortuosas, perdido tudo, se encontrando no estado de mais profunda miséria, esse filho retorna à casa paterna. E o movimento ali é interessante, porque o pai se desloca correndo na direção do filho, mostrando que esse amor, ele espera o momento de despertar da criatura. Ele aguarda a cada um de nós no momento certo. Essas características também devem fazer parte, e elas comporão as propostas de caridade, de fraternidade, de amor, que a doutrina espírita nos ensinará a ter. Essa proposta de Jesus também avança no amor numa dimensão um pouco mais aprofundada. Porque nós temos uma passagem muito interessante do Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É curiosa essa fala do Cristo, porque se nós pegarmos todo o Velho Testamento, não há nenhum lugar em que isso esteja registrado. Nenhum lugar. Quando nós, em 1947, descobrimos os manuscritos do Mar Morto, esse enigma foi solucionado. Porque quando Jesus disse, ouvistes que foi dito, ele se referia a uma prática muito comum naquela cultura, que era da interpretação oral da lei divina. Nós temos interpretações acerca da Torá, que é uma interpretação escrita, mas era também muito comum uma tradição oral. Quando Jesus disse, ouvistes, ele está se referindo a uma interpretação de algum grupo específico que compunha o judaísmo do primeiro século. Nós não temos nenhum registro nos fariseus, nenhum dos saduceus, nenhum dos grupos que também apregoasse esse tipo de conduta de amar o próximo e odiar o inimigo. Mas quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, em um documento que está preservado quase na integralidade, que é as regras da comunidade, que constituía aquilo que deveria ser ensinado aos noviços, a quem adentrasse a comunidade, do que hoje nós conhecemos dos essênios, está lá, logo nas primeiras linhas, ensinarás ao noviço a amar o próximo e a odiar o inimigo. Aí nós temos o enigma fechado. Porque Jesus também se preocupa em corrigir determinadas interpretações que se afastavam da proposta original. Jesus vai se referir também aos essênios, uma outra passagem do administrador infiel, quando ele vai falar que os filhos desta geração chegarão ao céu mais rápido do que os filhos da luz. Para mostrar esse movimento do Cristo, não só de exemplificar
aquilo que representava a pureza da conduta, baseada na lei divina, mas também de corrigir equívocos interpretativos. Papel que mais tarde a doutrina espírita também assumirá em relação aos ensinos de Jesus. Quando Jesus passa pela terra, nós temos aí um modelo, um padrão. A partir daí, configura-se a maioridade. Porque a maioridade, ela define a responsabilidade. Quando nós temos alguém que atinge o nível da maturidade jurídica, da maioridade jurídica, essa maioridade diz que a pessoa ela passa a ser responsável pelos próprios atos. Porque a partir de Jesus, a gente pode dizer que não quer, a gente pode dar birra, a gente pode não fazer, mas nós não podemos alegar desconhecimento. Não dá para a gente dizer que não sabia, mas não me informaram. Não me disseram que era assim que tinha que agir. Mas eu pensei que era de outra forma. Nós não temos mais esse nível de desculpas. Porque o exemplo do Cristo, no cotidiano da vida dele, nos mostra como nós precisamos agir no nosso cotidiano. Jesus deixa a terra, do ponto de vista material, e nós temos aí 18 séculos de aprendizado. Porque, novamente, os cursos não são instantâneos. E a gente, às vezes, demora um pouquinho. Porque logo depois que Jesus deixou a convivência material com os discípulos, com os seguidores, nós começamos a nos perder em relação às interpretações e às práticas. Nós começamos a nos desviar daqueles ensinos, cedendo espaço ao personalismo, ao egoísmo, ao interesse pessoal. Em nome daquele homem que dizia que as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, nós erguemos os templos mais suntuosos da história humana. Em nome daquele homem que morreu de braços abertos na cruz, pedindo a Deus perdão para os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam, nós travamos as guerras mais sanguinolentas da história. Em nome daquele homem que abraçou a todos, mesmo nas imperfeições daquele círculo mais íntimo, porque Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Nós temos Pedro, que negou Jesus mesmo depois de ter sido avisado. Jesus diz para Pedro: antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E o apóstolo cai naquele equívoco do qual ele havia sido alertado. E a quem Jesus confia a condução do colégio apostólico depois da sua partida? A Pedro, ao companheiro titubeante. Tomé duvidou. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. É bonito quando a gente fala assim, né? Mas Maria de Magdala era uma garota de programa. Vivia para aquilo que era considerado na época prostituição. É porque quando a gente fica longe da cultura, as coisas sempre ficam mais bonitas, né? É igual o bom samaritano, não parece ser um sujeito simpático, né? Alguém legal, né, praticava o bem. Se a gente fosse trazer o bom samaritano para a nossa atualidade, ele representaria tudo aquilo que caracteriza os nossos preconceitos de raça, de credo, de sexualidade, de conduta imoral. É essa figura que está presente. Nós temos Judas, que mesmo tendo convivido com Jesus, o traiu. Então Jesus não estava cercado de criaturas caracterizadas pela angelitude. Mas Jesus nos mostra que o olhar para o ser humano, ele precisa se estender para além dos limites da matéria. E é dessa forma que o Cristo vai tratar a questão do sofrimento que não havia sido respondida de maneira integral no livro de Jó. Porque Jesus colocará o sofrimento humano, erguendo os nossos olhos para uma dimensão para além do túmulo. Uma recompensa que viria, mas nem sempre enquanto nós estamos encarnados. O que muitas seitas da atualidade, respeitamos-las todas, ainda tem a falsa promessa e a falsa concepção de que vão resolver os problemas da matéria na matéria. Quando Jesus nos mostra que isso é algo que nem sempre ocorre. Porque o alvo da humanidade começa a se deslocar, a partir do exemplo do Cristo, dos limites estreitos da encarnação para uma vida futura. Uma vida do qual ele não conseguiria
ainda naquela época, tratar de todos os detalhes, porque as lições vêm a seu tempo, de acordo com a capacidade do aluno e com os propósitos didáticos do professor. Quando Jesus passa por nós, ele vai nos trazer também o indicativo de que mais tarde viria uma figura que daria conta dessas questões, que explicaria o sofrimento de uma maneira mais completa, que trataria da divindade de uma maneira mais desenvolvida, que possibilitaria o equacionamento de determinadas questões que não fora possível a ele abordar. O que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ainda no mesmo capítulo, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa última linha, ela é de fundamental importância, para que nós entendamos um dos papéis da base do conhecimento doutrinário. Porque a doutrina espírita terá, como afirma o codificador na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o papel da chave que possibilita o entendimento dos ensinos do Cristo. Nas palavras do codificador, muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, percebam que Kardec não se limita só ao texto, mas ele também se refere às interpretações dos pais da igreja, parecem ininteligíveis e alguns até absurdos, pela falta da chave que se lhe permita apreender-lhes o verdadeiro sentido. Esta chave está completa na doutrina espírita. A chave a qual Kardec se refere é aquela que cumpre essa proposta do versículo 26 de João, quando Jesus diz: vos fará lembrar de tudo o que vos tenho ensinado. Essa ideia de que nós temos um processo de desenvolvimento do conhecimento, ela é importante para que nós consigamos entender o que de fato representa a proposta da doutrina espírita, que se sustenta nesses elementos. Como dizíamos há pouco, a proposta do Cristo não foi 100% compreendida, de forma que nós tivemos, nos primeiros 3 séculos, o martírio de vários cristãos. Nós tivemos um cristianismo que foi adotado como religião permitida pelo Império em 314. E é curioso porque isso marca o começo de um desvio das propostas do Cristo. Porque é a partir dessa adoção que alguns historiadores irão definir que passamos do momento de perseguidos a perseguidores. Nós temos as intolerâncias, aquilo que marcou os séculos, as cruzadas, e vários equívocos que levaram até o surgimento do iluminismo como um movimento de reação em relação àquilo que a igreja instituída havia preconizado. Por que isso acontece? Por 2 razões básicas. A primeira delas é que nós nos afastamos da figura do Cristo como exemplo de conduta. Colocamos, às vezes, o Cristo nos pedestais dos templos religiosos e esquecemos de trazê-lo para o cotidiano da nossa vida. Nós colocamos a figura do Cristo tão distante que ela perdeu a referência em relação ao que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós temos as narrativas do Evangelho, e o Espírito Emmanuel, comentando mais de 1000 versículos, nos mostra isso, cada conceito do Cristo e dos seus colaboradores diretos diz respeito a algum aspecto das estradas do Espírito em evolução, como está na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Essa dimensão do Cristo como exemplo se perde quando nós o colocamos num ponto acima de nós e distante daquilo que nós vivenciamos. Jesus deve estar conosco quando a gente vai para o trabalho. Por isso, quando a gente tiver com aquela vontade de dar uma buzinada, abaixar o vidro e xingar alguém, pensemos o seguinte: se Jesus estivesse do meu lado, como é que ele encararia essa conduta? Aquele momento em que a gente está no trabalho e aquele colega mala sem alça chega para a gente e a gente fala bom dia por educação, morrendo de medo dele começar a puxar conversa, porque é muito chato. Como é que Jesus estaria se sentindo se estivesse ao nosso lado? Diante daquele parente complicado
que às vezes faz parte do nosso ciclo familiar, qual a conduta do Cristo se estivesse ao nosso lado. É essa dimensão que nós precisamos resgatar e que foi causa de muitos equívocos, quando nós distanciamos esses textos do comum das pessoas. Por isso, nós tivemos grandes missionários que a seu tempo vieram reestabelecer o contato dos textos bíblicos com o cotidiano das pessoas. Nós tivemos Martinho Lutero, que pela primeira vez traduz a Bíblia numa linguagem que as pessoas conseguiam entender. Os mais antigos, como eu, talvez se lembrem de que mesmo no Brasil as missas eram rezadas de uma maneira curiosa, não eram? Eram rezadas em latim, uma língua que ninguém entendia, o padre de costa e o pessoal lá atrás torcendo para aquele negócio acabar logo para poder ir namorar e tomar sorvete na praça. Essa postura do distanciamento da figura do Cristo em relação ao que nós fazemos fez com que nós perdêssemos a dimensão desse exemplo. E é isso que a doutrina espírita vem nos auxiliar. O segundo ponto foram as dificuldades em relação às interpretações do texto bíblico. Interpretações que às vezes se desviaram por problemas relacionados a traduções, por problemas relacionados a uma diferença de linguagem. E aqui, gente, não tem jeito, porque o problema da tradução ele é insolúvel. Não é possível você ser fiel a um texto quando você busca uma tradução. Porque os conceitos que o autor se utiliza na língua de origem, nem sempre eles estão presentes na língua de destino. As relações conceituais que estão presentes numa língua, em todas elas, elas não se transpõem a outras línguas. Tem uma frase de um filósofo cearense, já desencarnado, chamado Eno, a gente sempre gosta de lembrar dele, porque ele exemplifica muito bem isso. O Eno diz o seguinte: um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso, e um relógio que adianta também é um atraso. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso para o inglês. Alguém não entendeu? Não está claro para a gente? Mas ele está brincando com significados que só estão presentes no português. As relações de significado das palavras, elas só estão estabelecidas na língua portuguesa. O Antigo Testamento, gente, mais da metade do Antigo Testamento é linguagem figurada. É esse tipo de linguagem que se utiliza dos recursos daquela época e daquela cultura. O Novo Testamento está cheio disso também. Por isso, quando nós vamos tratar o problema da tradução, nós precisamos, sempre que nos depararmos com algo que fira a razão, que fira o bom senso, que comprometa a coerência de todo o ensino, a gente se deter com mais atenção. E a exemplo daquilo que o codificador nos legou no capítulo A Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, ter a humildade de buscar pessoas que conheçam. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que estudar grego, hebraico, aramaico, pelo amor de Deus, não é isso. O que nós estamos dizendo é que quando nós estamos diante de algo que nos pareça estranho à primeira vista, nós busquemos aqueles que têm condição de explicar os sentidos e os significados dentro daquela cultura, como Allan Kardec fez com um companheiro seu, que era versado nas línguas semitas, e ele traz no capítulo A Estranha Moral o comentário, a explicação desse companheiro, transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai deixar aqui como sugestão de leitura quando a gente chegar em casa. Isso é o que causou esses grandes desvios, até que chega o Renascimento, o Iluminismo, e há um movimento de afastamento da religião. Se a religião ela se concretiza somente naquelas instituições e na forma como ela é imposta, nós temos aí um movimento da razão que rejeita isso. Por conta desses dois aspectos, de termos perdido Cristo como exemplo e de nos termos afastado do entendimento e da interpretação daquilo que está presente. E aí nós temos um outro movimento, que é o movimento de surgimento da terceira revelação. A terceira revelação,
Aqui nós vamos trabalhar com outras bases. As bases metodológicas que deram origem à doutrina dos espíritos. Isso é importante e é o primeiro ponto que se destaca. A doutrina dos espíritos não é doutrina dos espíritas. Há uma diferença. O movimento espírita se constitui daqueles indivíduos convidados a conhecer, praticar, vivenciar essa proposta no avant-première do filme. Mas a doutrina dos espíritos, ela não se circunscreve a um único movimento. O movimento espírita pode fracassar, mas a doutrina dos espíritos é patrimônio da humanidade. O que significa dizer, em bom mineirês, vai conosco, sem nosco ou apesar de nosco. Se nós estamos de posse desse tesouro, é porque fomos assim convidados para compreender, mas sobretudo para divulgar através do exemplo o que caracteriza a proposta da terceira revelação, que se funda do ponto de vista histórico na primeira e na segunda. A doutrina espírita, ela também traz um papel fundamental de Allan Kardec, a universalidade do ensino como instrumento metodológico, o tríplice aspecto e as obras básicas. Nós vamos passar por alguns desses itens mais demoradamente. Em primeiro lugar, em relação ao papel de Allan Kardec. Quando Allan Kardec reencarna no século XIX, nós temos vários grandes homens que reencarnaram junto com ele. Nós tivemos Alexander Aksakov na Rússia, que foi chamado de o Kardec russo. Nós tivemos outros que estudaram, como César Lombroso na Itália, Camille Flammarion na França. Nós tivemos William Crookes na Inglaterra. Nós tivemos Charles Richer. Homens notáveis, dotados de intelectos argutos, incisivos, mentes capazes de entender esse fenômeno. Acontece que nenhum deles conseguiu trazer uma contribuição legítima, mas estavam presentes. E aqui há uma lição muito importante. Certa vez, Allan Kardec indaga aos benfeitores, perguntando o seguinte: quando ele toma consciência do tamanho da proposta, do que significava a doutrina e do seu papel, ele pergunta assim: escuta, gente, mas e se eu falhar? Eu acho que ele queria um consolo, um afago ali. Né? Alguém disse assim: não, meu filho, não preocupe, nós estamos do seu lado, você não vai falhar, tenha fé. A resposta não vem nesse sentido. Ela é muito dura e diz assim: se tu falhares, outro tomará o teu lugar. Porque os desígnios divinos não repousam nas mãos de homens falíveis. Por isso, quando nós estamos diante das tarefas nas lides espíritas, é preciso relembrar que a figura do próprio codificador não foi considerada imprescindível pela espiritualidade. Se Allan Kardec não assim o foi, quem dirá nós, discípulos imperfeitos e ainda limitados, tentando entender aquilo que Kardec nos trouxe? Porque o que caracteriza os processos de avanço da humanidade não é simplesmente a vontade humana, que pode lutar contra eles por algum tempo. Pode atrasar o progresso por algum tempo. Mas não há poder humano capaz de se antepor aos desígnios da divindade. Significa também reconhecer que Deus não necessita das nossas mãos e ações para nenhuma tarefa que seja da sua vontade, exceto uma. Todas as outras, se a gente não fizer, alguém faz. Mas tem uma que, se a gente não fizer, essa ninguém nos substitui. Chama-se reforma íntima. A reforma íntima é a única tarefa que, se nós não fizermos, não tem substituto. Para todas as outras, existe Mastercard. Agora, para essa, não tem jeito. Essa dimensão ela é importante para que nós compreendamos o que significa o entendimento das bases do conhecimento doutrinário para cada um de nós. O trabalho sempre diz respeito a algo externo que deve ser concretizado.
mas também há algo interno que precisa ser transformado. Por isso, muitas vezes, nós encontramos excelentes trabalhadores espíritas que fazem muitas coisas, mas que retornam à espiritualidade, tendo avançado muito pouco nas conquistas íntimas. Porque nós confundimos, às vezes, o que é conquista efetiva, moral, do que é resultado do ambiente em que nós estamos inseridos. É mais ou menos assim. Ser gente boa em casa espírita é muito fácil. Apesar de todas as divergências naturais e compreensíveis, a gente, quando está no movimento espírita, a gente se abraça, se chama de irmão. Alguém pisa no nosso pé, não tem problema, já está desculpado. Porque o ambiente espírita nos prepara para isso. É tão gostoso a gente estar junto. A gente se sente mais tolerante, mais compreensível. O problema é quando a gente sai desses ambientes. Por isso, casa espírita, igreja católica, templo evangélico, budista, de todas as religiões, são academias do espírito. Academias do espírito. Para que a gente desenvolva fibra moral e musculatura da caridade, para agir da mesma forma quando nós estamos fora desses ambientes. Essa é a proposta. Para que nós, de fato, consigamos ser aquela virtude que caracteriza o Filho de Deus aonde nós estejamos. Há uma frase, uma narrativa sobre São Francisco de Assis que exemplifica muito bem isso. Certa vez Frei Leão chegou para Francisco, percebeu que Francisco estava assim, meio de cabeça baixa, meio triste, meio pensativo, perguntou: pai Francisco, o que foi? Estou vendo que o senhor está meio deprimido hoje, está meio triste. Você, meu filho, eu estou fazendo aqui um balanço da minha vida e eu estou muito chateado com os meus problemas, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos. Eu estou assim num momento assim que eu estou triste por conta disso. O Frei Leão começou a rir, falou assim: o senhor deve estar de brincadeira. Um homem como o senhor, triste por conta dos seus defeitos? Eu não vou falar das suas virtudes, não. Mas eu conheço gente muito pior do que você, que não está nem um pouquinho preocupado com isso. E Francisco diz assim: meu filho, mas se esses aos quais tu te referes tivessem recebido o que eu recebi, talvez não fossem como são. E se eu não tivesse recebido tudo quanto recebi, talvez fosse muito pior do que eles. É preciso separar o que significa contexto do que é conquista legítima. Contexto, às vezes, favorece posturas e comportamentos. Mas as conquistas legítimas, elas não dependem da reação, da interpretação do outro. Elas não dependem do que nós recebemos. Porque a conquista legítima é como a luz. Ela brilha simplesmente. Ela não exige condições. Não, eu vou brilhar, mas se a parede não tiver da cor que eu quero, eu não vou iluminar. Se os móveis não estiverem limpos, eu não vou iluminar. Se o chão não estiver limpo, eu não vou iluminar. A tarefa da virtude legítima é aquela que não estabelece condições. É por essa razão que Allan Kardec, quando ele se dispõe a codificar a doutrina espírita, o seu primeiro movimento é o de apagar-se, o de diminuir-se. Para que tenhamos apenas algumas ideias. Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele publicou várias obras antes de publicar as obras espíritas. Algumas das obras de Rivail, especificamente aquelas que dizem respeito à gramática do francês, que é uma língua quase tão complicada quanto o português, foram republicadas até a década de 60 do século passado. Era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que tinha a possibilidade de imprimir a qualquer ideia a autoridade do seu próprio nome, que já gozava de notoriedade na sociedade parisiense. Era alguém que, se quisesse, poderia dizer, colocando o seu nome, que aquelas ideias estavam certas, porque ele, como Rivail, havia analisado. E seria com certeza acatado, porque a figura era uma figura conhecida. Mas ele resolve apagar-se, resolve diminuir-se, para que a ideia tivesse uma dimensão que era adequada.
para que ela não ficasse circunscrita à figura humana. O nome Allan Kardec é um nome fictício de uma das encarnações anteriores, como certa vez lhe foi revelado, quando ele adentra uma reunião mediúnica e um espírito que se comunicava sauda-o de uma maneira pouco comum. Salve 3 vezes. E Kardec se ri daquela saudação, devolve com um gracejo, e o espírito diz, não, eu estou falando sério, eu te conheço. Nós vivemos juntos na Gália. Tu eras um sacerdote druida e seu nome à época era Allan Kardec. Ele se utiliza desse nome para apagar a sua própria identidade, personalidade, que já era conhecida, a fim de que a ideia pudesse alcançar a dimensão que lhe era própria. Igualzinho a gente faz, não é? Do meu jeitinho. Quando a gente vai divulgar a ideia espírita, a gente normalmente faz assim, né? É curioso, porque a gente, quando vai ler uma mensagem espírita, a gente começa de trás para frente, né? A gente lê assim, quem escreveu? E dependendo do espírito que tiver assinado, a gente lê de joelho. Quem teria a coragem de Allan Kardec de publicar, numa obra básica da doutrina, uma mensagem assinada por um espírito protetor? O anjo da guarda do médium. Kardec tinha essa coragem, porque o compromisso dele era com uma ideia, que ela não está circunscrita à personalidade humana. A doutrina espírita, ela começa a estabelecer um novo ponto de vista para a nossa existência. Uma existência que não se limita do berço ao túmulo, uma existência que tem um pregresso de várias encarnações, um futuro infinito e uma lei de progresso que rege todos os destinos humanos. A doutrina espírita, quando ela começa a surgir, ela se vale de médiuns que existiam na época. O curioso é que, se nós tomarmos os grandes médiuns que ocuparam as páginas dos jornais, como Daniel Douglas Home, Martha Berrault, Andrew Jackson Davidson, Zappa Paladino, as irmãs Fox, vários médiuns notáveis que tiveram espaço na mídia, nenhum deles deu uma contribuição legítima para a doutrina espírita. Nenhum deles. Todos aqueles que tiveram a intenção de projetar a sua própria imagem, a sua própria personalidade, tiveram contribuições, quando não inexistentes, bastante limitadas. Porque a mensagem da doutrina, como nos referimos antes, é patrimônio da humanidade. E uma mensagem direcionada à humanidade, ela não cabe dentro das limitadas personalidades de uma única pessoa. Como aquele antigo enigma de Santo Agostinho, da criança que está com um dedal, tentando pegar água do mar e colocá-la dentro de um buraco na praia. Não cabe. Todos esses médiuns, eles fizeram o papel de chamar a atenção para os fenômenos. Mas os médiuns ocultos, os médiuns que não se conhecem, os médiuns obscuros, foram aqueles que deram contribuição legítima para Allan Kardec, porque do ponto de vista metodológico, Kardec utiliza a universalidade do ensino dos espíritos como padrão. O que significa que não há nenhum médium, por mais avalizado que seja, por mais coerente, por mais importante, que ele pode ser considerado como sendo alguém que traz por si só uma contribuição legítima. Sobretudo porque o papel do médium, ele é um papel de intermediário. Se ele trabalhar muito bem, ele entrega a mensagem sem conspurcá-la, sem alterá-la. Mas a mensagem não é dele. Quando nós tomamos esse conceito de universalidade do ensino dos espíritos, nós às vezes não temos dimensão do que isso significa aos olhos de Allan Kardec. Se nós tomarmos somente a revista espírita e tivermos a curiosidade de pegar cada mensagem ali registrada, e a gente anotar de onde essa mensagem veio, de qual localidade, e a gente for fazendo uma tabela, nós vamos descobrir o seguinte: na revista espírita, só aquilo que foi publicado. Lembrando que Allan Kardec deixou de publicar milhares de mensagens porque ou eram repetitivas, porque tratavam, e ele tomava aquelas que representavam a ideia,
a fim de não cair na monotonia da repetição. Da Europa, Allan Kardec publicou na Revista Espírita mensagens de 18 países e 222 localidades. Das Américas, 8 países e 23 localidades, inclusive Brasil. Há mensagens que foram recebidas no Brasil e que foram publicadas na Revista Espírita quando Kardec ainda a publicava. África, 5 países e 14 localidades. Ásia, 6 países e 9 localidades. Ao todo, nós estamos falando de mensagens recebidas por Allan Kardec de 37 países e 268 localidades publicadas. Isso é universalidade do ensino dos Espíritos. É isso que Kardec define, e é por isso que as obras básicas codificadas por Allan Kardec têm a força que têm. Porque, por mais que seja alguém que goze da nossa estima e da nossa consideração, quando essa pessoa traz uma ideia, é uma ideia que deve ser respeitada como uma ideia, acolhida como uma ideia e colocada na prateleira do tempo como uma ideia. Se essa ideia for confirmada por esse nível de universalidade de ensino dos Espíritos, tomemo-la como parte do conteúdo, do conhecimento das bases da doutrina. Até lá, ela é uma ideia, que merece consideração, respeito, como ideia. Por essa razão, as obras básicas trazem a força que têm. Porque Kardec era poliglota, analisou essas mensagens e milhares de outras, cotejou-as, e pôde filtrar o que representa universalidade do ensino dos Espíritos. Igualzinho a gente faz hoje, não é? Hoje sai um livro, semana passada, a gente já diz assim, surgiu uma inovação na doutrina espírita, alguém está trazendo uma coisa nova. Nenhum problema que a gente leia, que a gente se atualize, que a gente considere com carinho e respeito essas pessoas que trazem contribuições, na maioria das vezes de boa fé. Mas são contribuições que devem passar por esse crivo da universalidade antes de serem introduzidas como base de conhecimento doutrinário. O problema é que muitas vezes nós somos ávidos pelas novidades e a gente se esquece o quanto aquelas bases a qual nos referimos no início da nossa fala ainda não estão internalizadas no nosso cotidiano. O Espiritismo também nos traz 3 aspectos. E é curioso porque quando Allan Kardec ele trata desses 3 aspectos, às vezes nós temos uma tendência de considerá-los de maneira isolada. E é importante nós lembrarmos que quando nós falamos de 3 aspectos, nós falamos de 3 aspectos de uma única doutrina. Por isso não existe nada que seja legitimamente espírita que não seja, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Se tivermos algo que seja valorosamente científico, mas que se afaste da filosofia e da religião, é algo respeitável, pode compor a verdade, mas não é doutrina espírita. Se tivermos algo que seja filosoficamente avançado, mas não se sustente na religião e na ciência, não é doutrina espírita. Se tivermos algo que seja religioso e que traga contribuição importante, mas não se apoie na ciência e na filosofia, não é doutrina espírita. Isso não é simples. É muito mais fácil a gente falar disso do que praticar. Porque a nossa mentalidade não está acostumada a lidar com esses compostos complexos, multifacetados. Do ponto de vista da ciência, Allan Kardec definiu o Espiritismo como uma ciência que estuda a origem, natureza, destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo material. Do ponto de vista da filosofia, Allan Kardec vai dizer que engana-se quem acredita que a força da doutrina espírita está nos fenômenos que explicam o que possa dar causa. A sua força está na sua
filosofia. Porque a filosofia, como desenvolvimento de uma ética, de um padrão de conduta, ela estabelece mudanças. A gente pode ir para a reunião mediúnica, conversar com o espírito, dialogar, esclarecer, mas isso não alterar a nossa forma de pensar e de interagir, a nossa forma de sentir. Nós temos um livro da Lavra de Chico Xavier, que é o livro Voltei, que exemplifica isso. De alguém que trabalhou na Federação Espírita Brasileira e quando retorna à parte espiritual, foi recebido por aqueles espíritos que ele havia esclarecido nas reuniões mediúnicas, quase em pé de igualdade. Porque não basta a gente entender o fenômeno. Não basta a gente falar assim, não, eu acredito na reencarnação, e continuar agindo como se ela não acontecesse. Eu acredito em Deus. Quando eu tenho um problema, eu me apego com Deus e peço ajuda. Mas o que adianta a gente acreditar em Deus quando a dor nos assiste e esquecê-lo quando nós estamos nos ambientes de felicidade, de paz e tranquilidade? O que adianta a gente compreender que os espíritos interferem nas nossas vidas e a gente não alterar a nossa bússola de comportamento e de sentimento para sintonizar com os espíritos que podem nos auxiliar? É essa mudança que a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, nos convida a ter. Essa reflexão, esse pensar, esse raciocinar sobre o que nós fazemos, sobre as circunstâncias do mundo, sobre essa ótica da espiritualidade. É olhar uma sociologia, mas uma sociologia que entenda e que componha a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de progresso e a intervenção de Deus. É olhar uma filosofia que deriva dos acontecimentos do cotidiano, a presença de Deus que às vezes a gente não tem a condição de abarcar. Quantas vezes nós já nos pegamos assim, diante de uma notícia que sai no jornal ou na televisão, fala assim, será que Deus está vendo? Como é que um negócio desse acontece? Esse raciocínio, ele é perfeitamente compreensível se nós estamos na primeira revelação. Ele é compreensível. Faz parte de algo que a gente entende. Tem um amigo nosso que narrou que certa vez, alguém próximo da família dele, que era espírita, se tornou evangélico. Não porque tivesse muitas convicções, mas a esposa era evangélica, ficava mais fácil, ele virou evangélico. Aí virou evangélico, e aí na comunidade que eles frequentavam, o filho do pastor foi assassinado. E a comunidade entrou em crise. Entrou em crise. Como que acontece isso com o filho do pastor? A pessoa mais proeminente da comunidade. E esse amigo dizia assim, quando eu era espírita, era tão fácil de explicar essas coisas. Agora o negócio ficou tão complicado. É esse entendimento do que representa essa filosofia do refletir sobre aquilo que está diante dos nossos olhos, no cotidiano das nossas vidas, do que acontece conosco, a partir dessa ótica que considera os princípios da doutrina espírita. E do ponto de vista da religião, para a gente encerrar aí para o nosso intervalo, nós temos aquela promessa do Cristo, de que mandaria um Consolador, que mais tarde faria com que fossem lembrados os seus ensinos. O que está caracterizado muito bem no item 627 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis morais, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão eles que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos dizem, Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que aquelas leis se tornem inteligíveis para todo mundo, porque muitos poucos são os que as compreendem, e ainda menos aqueles que as praticam. No aspecto religioso, a doutrina espírita tem a sua contribuição no avanço do entendimento da divindade, mas no resgate do que o Cristo nos legou como orientação, para que nós possamos traçar o nosso caminho na direção da felicidade. A gente encerra essa primeira parte, vamos para o intervalo, depois a gente retorna. Eu queria que quando a gente retornasse, se alguém tiver alguma pergunta,
alguma dúvida, alguma coisa que queira que a gente desse mais ênfase sobre o tema, que trouxesse para a gente ter um momentozinho de interação. Eu acho isso muito legal. Então, se alguém anotou alguma coisinha aí e quer aprofundar, quando a gente voltar, a gente vai ter oportunidade, tá bom? Obrigado.